Nós vamos fazer uma pequena apresentação sobre um conto dos irmãos Grimm, chamado João de Ferro. Infelizmente, é possível, por uma série de razões, que algumas das pessoas presentes não conheçam essa história. Eu grifei e sintetizei a história, alguns dos elementos mais importantes dessa história, em mais ou menos 1,5 páginas. Então eu vou pincelar rapidamente para que vocês tenham uma noção melhor daquilo que vai ser apresentado. Toda a história começa com era uma vez, num reino tão distante, né? Como naquele desenho animado que vocês conhecem, né? Certo dia, o rei enviou um caçador até uma floresta para trazer uma corça, mas o caçador não voltou. No outro dia, ele enviou 2 outros caçadores para procurá-lo, e esses também não voltaram. No terceiro dia, ele enviou todos os seus caçadores e ordenou: procure por toda a floresta e não desista até que os outros sejam encontrados. Também não voltaram. A partir daí, a floresta se tornou um lugar tabu, ninguém podia entrar naquele local, sob pena de não se saber o que aconteceria, desaparecimento no mínimo. Da floresta nada se via, a não ser uma águia ou um açor voando por cima. Um dia aparece um caçador que se dispõe de livre e espontânea vontade até ir à floresta. O rei fala para ele não ir, mas ele diz: Senhor, irei me aventurar por meu próprio risco, do medo eu não conheço nada. O caçador então se dirigiu à floresta com seu cão de caça. O cão e o caçador chegaram até um poço, encontraram um poço no meio da floresta. Eles pararam de frente a um poço bastante profundo, não podiam ir adiante. De repente, um braço saiu de dentro d'água, pegou o cachorro e puxou para o fundo. Vendo aquilo, o caçador voltou rapidamente à cidade, ao castelo, e, acompanhado por mais 3 pessoas, com baldes, foram drenar a água do poço. Esse número 3 ele se repete o tempo todo na história, né? Foram 3 levas de caçadores, né? Vão 3 pessoas com baldes. Eles começaram a tirar água do poço. Quando viram o fundo, perceberam que lá havia um homem selvagem com o corpo escuro como ferro enferrujado e com os cabelos descendo até os joelhos. Então eles prenderam esse homem selvagem, peludo, amarraram e levaram para o castelo. O rei o fez prender numa jaula também de ferro e proibiu que a porta fosse aberta sob pena de morte. A rainha ficou encarregada de guardar a chave que abria as grades onde estava esse homem selvagem. O rei tinha um filho de 8 anos que foi brincar que tinha uma bola dourada. Esse rei tinha um filho de 8 anos que foi brincar com uma bola dourada perto da grade. E a bola cai dentro da grade. O menino pede a bola para o homem peludo, né? O bicho-papão, vamos dizer assim. E ele responde: só devolvo, naturalmente, a bola se você abrir a porta. O menino fala não. Isso acontece 2 vezes. Na terceira, o menino diz assim: no terceiro dia, o rei saiu a cavalo para caçar e o menino foi até a jaula e disse: mesmo se eu quisesse, não poderia abrir a porta, porque eu não tenho a chave. O homem selvagem disse: ela está debaixo do travesseiro da sua mãe e você pode ir apanhá-la. O menino finalmente resolve, vai lá, os pais saíram de casa, ele vai lá, pega a chave debaixo do travesseiro, abre a grade. Quando ele está abrindo a grade, o dedo dele prende e dá um cortezinho no dedo, dá um machucado no dedo. E o homem selvagem, quando a porta é aberta, sai e joga a bola para o menino e vai para a floresta. O menino teve medo e gritou chamando por ele: homem selvagem, não vá embora, ou vão me bater, ou eu vou apanhar. O homem selvagem voltou, levantou, colocou o menino nos ombros e levou para a floresta. Quando o homem selvagem chegou na floresta, ele disse: seu pai e sua mãe você nunca mais vai ver de novo, mas eu vou mantê-lo comigo.
porque você me libertou e porque tenho pena de você. De tesouros e ouro eu tenho o suficiente, mais do que qualquer pessoa no mundo. Se fizer o que eu disser, tudo correrá bem. O homem selvagem levou o menino até um poço e disse: olha o poço dourado, é límpido como cristal. Você deverá ficar sentado tomando conta para que nada caia dentro, senão ele estará perdido. Eu voltarei todas as noites para ver se você obedeceu a minha ordem. O menino ficou tomando conta lá do poço. Aí de vez em quando aparecia no poço, ele via dentro da água, um peixe ou uma serpente dourada que nadavam no fundo do poço. Mas um dia o dedo dele ferido estava ardendo, estava doendo, e ele, sem pensar, enfiou o dedo dentro da água do poço. E o dedo ficou dourado. Bom, ele retirou prontamente, mas viu que o dedo tinha ficado dourado. E aí, quase que imediatamente, o João de Ferro aparece. Esse gigante peludo é chamado então de João de Ferro. O que aconteceu com o poço? Nada, respondeu o menino mantendo o dedo escondido nas costas. Mas ele comentou, o João de Ferro disse: você colocou o dedo na água, desta vez passa, mas tome cuidado para que nada caia no poço. No dia seguinte, pela manhã, o menino estava tomando conta do poço de novo. O dedo estava doendo, mas ele não colocou o dedo mais na água. Mas nisso, o dedo doendo e tal, ele passou a mão no cabelo. Quando ele passou a mão no cabelo, um fio de cabelo caiu dentro do poço. Imediato, ele tira o fio de cabelo do poço, mas o cabelo fica dourado. O João de Ferro aparece e chama a atenção dele de novo. Não aconteceu nada. Caiu um fio de cabelo dentro do poço. Dessa vez passa, mas da próxima eu não vou permitir que isso continue. Ou seja, terceiro dia. Terceiro dia o menino ficou sentado e não moveu o dedo por mais tempo, por mais que doesse. Mas, como ele atraído pela autoimagem na água, ele chegou próximo da água para ver a imagem e tentando olhar nos olhos da sua própria imagem, ele tinha o cabelo comprido, o cabelo caiu na água. Tentando olhar diretamente para o reflexo dos seus olhos, seus longos cabelos soltaram-se e caíram na água. Ele ergueu-se prontamente, mas seus cabelos haviam se tornado dourados e brilhavam como o sol. Aí o João de Ferro, não demora muito, aparece, Quando ele voltou, sabia de tudo e foi logo dizendo: o menino escondeu o cabelo num lenço. Tire o lenço da cabeça. Aí ele falou: você não resistiu às provas. Você não resistiu às provas, não poderá ficar mais aqui. Vá para o mundo, lá você conhecerá o que é pobreza. Mas, como você tem bom coração, eu tenho boas intenções, permitirei que se estiver em dificuldades, venha até a floresta e grite: João de Ferro, e eu virei em sua ajuda. Meu poder é grande, maior do que você pode imaginar, e ouro e prata eu tenho em abundância. O filho do rei deixou a floresta e andou por caminhos batidos e não batidos, até que finalmente chegou a uma grande cidade. Nessa grande cidade ele arruma um emprego no castelo do rei, como ajudante de cozinha. E os seus serviços eram carregar lenha, água e revolver as brasas. Um dia, o serviçal que entrega a comida, que leva a comida para o rei, não está presente, e o cozinheiro manda o menino levar a comida ao rei. E quando o menino chega lá, ele está com um lenço na cabeça, e o rei fala: da minha presença, na presença real, você tem que tirar o lenço. Aí ele, não querendo mostrar os cabelos dourados, ele diz assim: não, é porque eu não vou tirar o lenço, porque eu tenho uma ferida na cabeça. Aí o rei fica assustado, Que cozinheiro é esse que manda uma pessoa doente servir a comida? Chamou a atenção do cozinheiro. Aí o cozinheiro tirou o menino de lá e colocou o menino para ser ajudante do jardineiro. Como ajudante do jardineiro, o que ele tinha de fazer? Ele tinha que plantar, aguar o jardim, cavar, revolver a terra, suportar o vento e o mau tempo. Bom, um belo dia o menino, esse rapazinho, já não era um menino, era um rapazinho, estava lá cuidando do jardim, estava muito quente, ele tira o lenço da cabeça. E aí o sol bate no cabelo dele dourado e aquele brilho entra no quarto da princesa, que está
numa área alta do castelo. Ela chega na janela e vê aquela imagem espantosa e pede para ele, grita para ele trazer um buquê de flores para ela. Ele leva um buquê de flores, ele colhe flores silvestres, selvagens e leva para ela. No caminho ele é interpelado pelo jardineiro e diz, não leva essas flores selvagens, leva flores cultivadas, flores mais bonitas e tal. E ele diz, não, essas flores são perfumadas, ela vai gostar mais dessas flores. Ele leva as flores. Quando chega lá no quarto da princesa, ela arranca o boné, o capuz, né, a touca dele, e vê os cabelos dourados. Mas aí ele se cobre rapidamente e vai embora. Mas antes de sair, ela dá moedas de ouro para ele, e ele pega essas moedas e dá para o filho do jardineiro brincar. Bom, esse episódio se repete também 3 vezes. Nas 2 outras vezes ele não deixa ela tirar o lenço da cabeça, né? Bom, e nas 3 ocasiões ela dá moedas e ele dá as moedas para o filho do jardineiro. Aquele reino onde ele trabalha como jardineiro, o reino onde ele trabalha como jardineiro é invadido por um exército estrangeiro, um exército inimigo. Então todos os cavaleiros vão para defender o reino, inclusive o rei, e ele pede também para ir. E ele, naturalmente, como ele não tinha pose de soldado, né, não tinha adestramento de soldado, pose de soldado, o que os cavaleiros falam? Pega o cavalo que você achar no estábulo, que ficar no estábulo. Aí ele vai no estábulo e acha lá um cavalo manco, um cavalo que praticamente só tem 3 pernas, porque a outra ele praticamente arrasta, ele vai titubeando, né, mancando. Só que ele, em vez de ir para o campo de batalha, ele vai pela floresta. Aí ele grita, João de Ferro, 3 vezes. Aí aparece o João de Ferro, pergunta o que ele quer. Aí ele diz assim, eu quero um cavalo decente, porque eu vou para a guerra. E aí o João de Ferro traz um cavalo fantástico, né? Um puro sangue, que ele monta, e ainda diz assim, para ele, além desse cavalo, eu vou lhe dar um exército para te ajudar a combater o exército inimigo. Aí ele vai para a guerra acompanhado desses soldados, com armadura e elmo, capacete e tal, e ele chega e derrota o exército inimigo. E o rei assiste aquele exército que apareceu derrotar o exército inimigo e vê que está sendo comandado por um determinado cavaleiro, mas esse cavaleiro não se aproxima do rei e vai embora, e volta para a floresta. O rei fica intrigado com essa história e pede então, tem uma ideia de como fazer para identificar esse cavaleiro, que ele quer agradecer e conhecer. Ele institui um torneio onde vai ser disputado uma maçã de ouro, um pomo de ouro. A princesa vai jogar essa maçã de ouro e o cavaleiro que pegar aquela maçã será o vencedor. Esse rapaz resolve participar naturalmente do torneio. Então ele vai de novo até a floresta e pede, né, um cavalo, pede condições de que ele consiga participar desse torneio e ganhar o torneio. O que você deseja? Perguntou o João de Ferro. Que eu possa conquistar a maçã dourada, que eu possa conquistar a maçã dourada da filha do rei. Isto é tão certo como se você já a tivesse agora, falou João de Ferro. Você deverá também, para a ocasião, ter uma armadura vermelha e cavalgar um fogoso corcel castanho. No dia marcado, então ele vai com a armadura vermelha, um corcel castanho e consegue pegar a maçã. Só que em vez de ele agradecer ao rei, ele foge. Isso acontece mais uma vez quando ele vai montado num cavalo branco com armadura branca. Um gesto pela saúde e nutrição das nossas crianças. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br
No terceiro episódio, o que acontece? O rei diz o seguinte: aquele cavaleiro tem que ser capturado, eu preciso saber quem ele é. Façam qualquer coisa para detê-lo. E aí ele aparece de novo no terceiro torneio, pega a maçã dourada, mas quando ele está saindo, montado num corcel negro com armadura negra, ele está saindo com a maçã dourada, fugindo, um soldado do rei fere ele na coxa. Acerta com a espada de leve na coxa, mas ele consegue fugir. Só que no galope, o capacete, o elmo, cai e o cabelo dourado dele aparece. Então eles veem que ele tem cabelo dourado. Fechando a história. No dia seguinte, a filha do rei perguntou ao jardineiro pelo seu ajudante. Está trabalhando no jardim, respondeu ele. A estranha criatura esteve no torneio também e só chegou em casa à noite mostrando às minhas crianças as 3 maçãs douradas que havia ganhado. Aí o rei mandou chamar ele à sua presença, interroga, ele confessa que é o cavaleiro. O rei pergunta se pode fazer alguma coisa para recompensá-lo, aí ele pede a mão da filha do rei, né, em casamento. Né? E ele diz que ele é um filho de reis também. Então aí é feito um casamento, ele se casa, e no casamento aparece um outro rei, riquíssimo, né, com uma corte gigante, riquíssimo, que diz para ele: eu sou João de Ferro e eu estava aprisionado por um encanto. E graças aos seus feitos eu fui libertado. Essa história, naturalmente, foi compilada pelos irmãos Grimm. Na verdade, para quem tem algum conhecimento de alquimia ou de assuntos correlatos, vai perceber que essa história é extremamente simbólica e extremamente simbólica e com vários elementos alquímicos. Ela é uma história completamente alquímica, na verdade. Né? E talvez uma das pessoas que mais tenha trabalhado em cima da alquimia do ponto de vista psicológico é Carl Gustav Jung. Né? Existem muitas visões sobre a alquimia, né? Desde aquelas pessoas que acreditam que é uma mera transubstanciação de metais comuns em metais preciosos, né? Há aquelas como Jung que acreditam que é um processo interior, que é um processo psicológico. Aí nós temos algumas observações, né? Neste caso, o conhecimento dos símbolos é indispensável. Para analisar todos os contos de fadas é indispensável o conhecimento dos símbolos. O que é símbolo? Símbolo é um elemento na Grécia Antiga que se encaixava, que permitia o reconhecimento. Quando o general mandava ordens para um outro general na Grécia Antiga, ele mandava uma coisa chamada símbolo, que era o quê? Era um objeto que se encaixava. Um general tinha um objeto de encaixe que ele mandava pelo mensageiro junto com a mensagem. Para a mensagem ser reconhecida como verdadeira, aquele objeto que foi enviado através do mensageiro tinha que se encaixar perfeitamente com a outra peça que o outro general ou outro comandante possuía. Senão a mensagem era falsa. Se o símbolo não se encaixa, a mensagem é falsa. Né? Neste caso, o conhecimento dos símbolos é indispensável, pois é nestes que se dá a união de conteúdos consciente e inconsciente. Da união emergem novas situações ou estados de consciência. Designei por isso a união de opostos pelo termo função transcendente. A meta de uma psicoterapia que não se contente apenas com a cura dos sintomas é conduzir a personalidade à totalidade. Então, por isso que todos os contos de fadas terminam com um casamento, quase todos. Porque aí é a totalidade, é a soma do masculino e do feminino, o casamento do sol com a lua, né? Aqui nós temos 2 livros que eu utilizei nesse trabalho. Esse, o do Robert Bly, é um trabalho que analisa a psique masculina, né? E como ela foi mais ou menos demolida nos últimos anos. O outro livro faz uma análise bem junguiana sobre o João de Ferro. Era uma vez, né? Houve um tempo, era uma vez, aconteceu num determinado tempo, espaço, que na verdade é aqui e agora. Então a história está acontecendo agora. Eu vou citar agora um filósofo neoplatônico do século II, não sei se vedantino, parece que o nosso irmão Edmar gosta muito.
Muitas vezes tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, eu estava. É uma piada, naturalmente, mas pode ser uma coisa séria, né? Mas pode, ao mesmo tempo, ser uma coisa séria. Esses contos de fadas advêm de um repositório arquetípico, né, de onde saiu a mitologia. Primeiro você tem a mitologia, né, esse repositório arquetípico, esse registro talvez acástico, vamos dizer assim, numa linguagem teosófica, onde toda a informação está guardada. Desse repositório saiu a mitologia, que dá origem às religiões institucionalizadas, e aquilo que não foi aproveitado nas religiões institucionalizadas foi parar nos contos de fadas, né? Nas fábulas, nos contos de fadas. Então, não é possível fugir, né, desses arquétipos, dessa influência espiritual, vamos dizer assim, psico-espiritual. Todas as histórias começam com um castelo, onde está tudo em ordem, está tudo perfeito, né, o reino da divindade, né, o reino da perfeição. Mas acontece alguma coisa, sempre acontece alguma coisa que vai quebrar essa harmonia que há no castelo e vai detonar, vai dar início à história. Você tem, logo no início da história, né, o rei e a rainha e o príncipe de 8 anos. Eu me surpreendi com a história porque eu queria fazer uma interpretação mais a lá Joseph Campbell, mais mitológica, vamos dizer assim. Mas me surpreendi e tive que invadir a praia do nosso irmão Edmar, parar um pouco na alquimia, porque o texto, ele é um texto realmente alquímico. O rei, normalmente, nos textos alquímicos, é simbolizado pelo sol. A rainha, a lua, né? E o príncipe, muitas vezes, como Mercúrio. Muitas dessas histórias, como Joãozinho e Maria, o Pequeno Polegar, elas acontecem aonde? Na floresta. Mas qualquer dicionário básico de simbologia vai dizer para você que a floresta é símbolo do inconsciente. É um lugar escuro, difícil de entrar, de sair, mas que tem muita vida. Vida instintiva, vida animal. É um lugar perigoso, é um lugar onde, se for, pode não voltar, né? Que esconde muitos segredos, muitos tesouros. Mais uma contribuição do Jung, né? Até que você faça consciente o inconsciente, ele vai dirigir sua vida. E você vai chamá-lo de destino. Aqui uma representação dos níveis, vamos dizer assim, da mente, né? O consciente, que é a ponta do iceberg, o subconsciente, o inconsciente e o inconsciente profundo. O próximo elemento da história que atrai os caçadores até a floresta é a corça, né? Também a corça, como mostra alguns dicionários de simbologia, é o símbolo da sabedoria. E eu chamo a atenção que os primeiros caçadores foram à floresta não por conta própria e vontade própria, foram por ordem do rei. Mas aparece um caçador que consegue encontrar o monstro no fundo do lago, vamos dizer assim, o monstro da Lagoa Negra, mas esse ele foi por vontade própria. E isso faz uma grande diferença. E o que simboliza, além da sabedoria, a corça? A corça é o símbolo de Diana ou Artemis, né? Um dos 12 trabalhos de Hércules é capturar uma corça, que é muito rápida. Ele tem que cansar o animal para conseguir capturá-lo. A corça do Monte Cirineu, né? A corça cirineia. E ele tem que capturar essa corça viva. E a corça aparece também em outras histórias, em outros mitos, né? No Ramayana, que é um épico indiano, a Sita, a esposa do deus Rama, ela é sequestrada porque Rama foi capturar, como aparece na ilustração, uma corça dourada, uma corça fantástica, né? Que a Sita ficou embevecida com o animal e pediu para Rama capturar o animal. Só que, na verdade, essa corça era um demônio disfarçado. Era só uma forma de deixar Rama longe de Sita, né? Para que o
o chefe dos demônios, Ravana, sequestrasse a Sita. Aí nós temos o caçador e o cão. Quando você vai analisar esses contos de fadas, é interessante ter um dicionário de símbolo, ter algumas informações à mão para você checar o que simboliza aquele animal, o que simboliza aquela árvore, o que simboliza o poço, o que simboliza os cabelos dourados, o que simboliza a chave. Por que o rei vai dar uma chave que guarda a jaula de um monstro para a rainha? Né? São coisas assim totalmente incoerentes, né? Não tem um sentido comum. Ele, como homem, né? como macho alfa, é que devia guardar a chave onde fica um monstro. Vai entregar para a rainha? O que simboliza o cachorro? O cachorro é o guia da alma. É o guia, é o que é chamado de psicopompo, né? É aquilo que leva a alma dos mortos, ele é o guia da alma. É ele que guia o caçador até o poço e acaba sendo sacrificado. O caçador, o lenhador, como aparece em outras histórias infantis, é aquele que tira subsistência da floresta, né? O lenhador é aquele que abre clareiras na floresta, que é o símbolo do inconsciente. Ele leva a luz, abrindo clareiras na floresta, né? Nesse caso, o caçador guiado por um cão, né? que simboliza um instinto animal, né? Portanto, mais próximo da floresta, né? E ele vai diretamente até o poço. O caçador ele é guiado, então, por esse instinto. Muitas vezes nós ignoramos a parte instintiva, né? Brigamos com a parte instintiva e isso costuma não funcionar muito bem. Dentro da floresta, no fundo do poço, que é sagrado e dourado, aí nós temos aquelas expressões em português, né? A verdade está no fundo do poço. O poço, ao mesmo tempo, é o poço da água da vida. A água também é um símbolo da emoção. Diz que a borda do poço é sagrado e a sua profundeza silenciosa. Ele é guardado por dragões e ogros. Numa história grega, o herói chamado Cadmo mata um dragão que fica na beira de um poço, que não deixa que ele se aproxime de um poço sagrado. E quando ele mata o dragão, ele ganha o direito de casar-se com a Harmonia, que é a irmã do dragão. Ou seja, quando ele mata o dragão, ele conquista a harmonia. Mas matar o dragão necessariamente não é matar e remover o dragão da história. Na verdade, é ter acesso a ele, é controlar o dragão, é dominar o dragão. Então, quando eu comecei a analisar essa história, eu percebi que realmente tinha mais elementos alquímicos do que eu imaginava. Eu não imaginava que ia topar com tantos elementos alquímicos, né? Então, na alquimia tem um determinado momento, né, em que se diz que o cão é devorado pelo lobo. Ou seja, o ouro é purificado pelo antimônio. O que é alquimia? A alquimia, né, vem de alquimia, né, quer dizer a terra negra, né, ou seja, a terra do Egito. A alquimia é uma arte cujo objetivo aparente era transformar metais vulgares em metais nobres, especialmente ouro. E tinha por objetivo obter aquilo que é chamado de a pedra filosofal, que curaria todas as doenças e daria imortalidade. Essa arte, a alquimia, foi praticada desde o Egito Antigo até na China. Só que os processos alquímicos, eles são descritos de uma forma simbólica, para que pessoas comuns não tenham acesso a esses processos. Então, o cão é sacrificado. Ora, o cão, devorado pelo lobo, na tradição alquímica, é o ouro purificado pelo antimônio, né? Na história do Chapeuzinho Vermelho, o guia não é um cachorro, é um lobo. E a história tem outro desfecho, né? Bom, aí nós temos o homem selvagem. O homem dito moderno acredita que não tem nada de selvagem nele, né? O homem selvagem que está no fundo do poço,
né, que fica dentro da floresta. E aí tem uma coisa interessante. O Ryuk tem uma frase que diz assim: se me deixarem os demônios, eu receio que os anjos também alcem voo. Na verdade, essa força que é o homem selvagem, é isso que o homem selvagem simboliza, ele não pode ficar para sempre trancafiado no poço. Se ele não for libertado de livre e espontânea vontade e compreendido e amansado, como foi o gigante que aparece na história de Gilgamesh, na epopeia de Gilgamesh, que é um mito assírio-babilônico, o principal herói se defronta com um homem feroz, peludo, que vive em harmonia com os animais. E ele é tão forte e poderoso quanto o Gilgamesh, que é um Hércules assírio-babilônico. E eles brigam. E sabe como termina a briga? Eles ficam amigos. Existe toda uma simbologia por detrás desses mitos, né? E como o Campbell diz, né, que só existe uma mitologia, a gente pode dizer, como já disse na palestra anterior, que só exista talvez um conto de fadas. Esses contos de fadas, na verdade, são repetições padrões de mitos paralelos, vamos dizer assim. Aí nós temos a representação, né, do monstro, né, no fundo do poço. E é interessante que para chegar ao fundo desse poço você tem que tirar a água, né? A água está profundamente ligada à emoção, né? Quando as pessoas ficam muito emocionadas, às vezes choram. Um gesto pela educação para todos. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Aí temos uma edição alemã da história, né? O príncipe tem 8 anos. Nessas histórias, por que são 3 caçadores, são 3 provas, né? Essas histórias não são histórias infantis, são histórias mais do que adultas. Tanto que o próprio João de Ferro diz para o príncipe, né? Você não resistiu às provas. Você não passou pelas provas, então você tem que ir embora. Aí você vai conhecer o que é a pobreza. O príncipe que vai soltar o João de Ferro, ele tem 8 anos. 8 é o número do intermediário. Dizem que até 7 anos as informações celulares da criança são muito semelhantes à da mãe. A partir daí muda. 8 é o número evidentemente do octógono, né? E o octógono é o símbolo de passagem entre o nível inferior e o nível superior, né? Então, em cima do quadrado tem uma abóboda. Para essa abóboda ficar em cima do quadrado, esse quadrado com uma abóboda é o formato tradicional das mesquitas. Mas para colocar um círculo em cima de um quadrado, você precisa ter mais 4 pontos de apoio. Isso forma um octógono. Então essa história também é uma história de um rito de passagem, né? Esse menino que tem 8 anos, ele tem que deixar o convívio familiar para passar por determinadas experiências, né? Por uma série de provas, que foi o que aconteceu quando o João de Ferro coloca ele para tomar conta do lago, né? Bom, o menino tem uma bola de ouro. Mas essa bola de ouro que ele tem não foi conquistada, é uma criança. Uma criança não consegue uma bola de ouro, foi dada pelo pai. Na história de Beowulf, que é um texto anglo-saxônico, o Beowulf, que é um herói, ele ganha uma espada de presente para matar um dragão, um monstro. Quando ele chega lá, a espada quebra. Por quê? Não foi conquistada por ele.
Então ele tem que lutar com o dragão com as mãos limpas, até que no fundo do lago, né, de águas estagnadas, águas paradas, emoções estagnadas, ele acha uma espada que ele conquistou, que ele achou, e ele consegue matar o monstro. Mas com uma espada dada por outro, ele não consegue. Da mesma forma, o menino tem, então, uma bola, mas essa bola de ouro não foi dada por ele, não foi adquirida por ele, ele não lutou, ele não brigou para conquistar, né? Ele não conquistou. Bom, aí tem todo, e aí ele vai pegar a chave, né? Ele vai pegar a chave. É interessante que o João de Ferro só se comunica com o menino. Na história toda, ele só fala com o menino. Ele não falou com o rei, ele não falou com a rainha, ele não falou com os caçadores, ninguém conversou com ele. Só o menino é que tem acesso, né? Talvez porque tem a mente mais inocente, mais pura, conseguiu entender e falar com o João de Ferro. E aí, por 3 vezes, o João de Ferro pede a chave. Só na terceira vez que o menino, então, resolve pegar a chave. A chave é um elemento simbólico por si, que é aquilo que abre todas as portas. A chave que abre as 7 portas dos segredos, que está escondido as 7 chaves, né? E é interessante, talvez aí, essa história da chave está debaixo do travesseiro da mãe, né? Eu não vou fazer interpretações freudianas. Então ele vai até o travesseiro e pega a chave, né? Pega a chave. Aí, possivelmente, seria um desligamento, né? Quando ele pega essa chave e abre a jaula, é um desligamento, um afastamento, vamos dizer assim, né? Da influência materna e também paterna, né? Porque quando o João de Ferro pega o menino e leva para a floresta, ele fala, você nunca mais vai ver seu pai e sua mãe. Você nunca mais vai ver seu pai e a sua mãe da mesma forma, da mesma maneira. Bom, essa questão de ser 3 vezes, 3 tentativas, 3 provas, 3 caçadores, aí remete também à questão simbólica do número 3, né? Na literatura teosófica você cairia na questão do emocional, do mental e do espiritual, né? Você tem que passar por provas no mental, no emocional e no espiritual. Você tem que trabalhar em termos de palavra, ação e pensamento. Em português existe a expressão, né? Eu vou consultar o travesseiro. Quer dizer, vou dormir com aquele problema na cabeça e quem sabe amanhã eu tenho uma solução. Aí o monstro volta para a floresta, curiosamente, levando nos ombros o menino. Então a pergunta é, quem está no comando? Ele está sendo levado por uma força tectônica, uma força telúrica, uma força instintiva, de volta para a floresta, de volta para a natureza. Né? O homem moderno se afastou da natureza, isso tem gravíssimas consequências, né? Não só psicológicas como ecológicas, diria o Marco Aurélio, né? Aí como nós mencionamos, como mencionamos na vez anterior, está aí, olha, Enkidu e Gilgamesh. Gilgamesh, rei de Uruk, encontra o homem selvagem, com quem ele briga, né? Briga essa que termina em amizade. Nós lemos o texto, né, da história do João de Ferro, e aí você tem, no poço, o menino passa por 3 testes, né? O primeiro, em que ele mergulha o dedo na água e o dedo se torna dourado. O segundo, em que ele deixa cair o fio de cabelo. E o terceiro, que deixa cair a cabeleira toda, né? Que se torna dourada. Mas é interessante porque o menino tinha uma bola que era dourada, os cabelos ficam dourados, e depois ele vai conquistar um pomo de ouro, uma maçã dourada. O ouro é o objetivo final dos alquimistas, né? É um dos objetivos do ponto de vista material. Dentro do poço, ele vê uma serpente, que serpente e dragão é a mesma coisa, né? E ele vê também um peixe. O peixe é o símbolo do renascimento. O dragão é um símbolo de um animal de guarda,
E o dragão ele tem a peculiaridade de andar, nadar, voar e cuspir fogo. Então ele é a síntese dos elementos, terra, água, fogo, ar, né? Ele é um símbolo de guarda. E o peixe é o símbolo do renascimento, né? O batismo é feito na água. Quando o menino deixa cair os cabelos na água, eles ficam dourados, como se fosse uma auréola. Aquela mesma auréola que tem os santos, né? Aí nós temos santos de várias tradições e todos os gostos, né? Nós temos Buda, com a sua aura de iluminação, nós temos Krishna, com a sua aura de iluminação, e aqui nós temos Jesus, que tem uma luz difusa ao fundo, né? Mas normalmente também é representado com aquela auréola. Os santos são iluminados, né? Eles curaram aquela ferida na cabeça que o menino disse que tinha, né? O homem moderno, ele tem uma ferida na cabeça, né? Ele é isso aqui, né? É só cabeça, né? Não tem mais coração, não tem mais emoção, né? E repudia o instinto. Então isso é uma espécie de castração. E isso é perigoso. Como diz o Jung ali, né? No início. Fica projetando as sombras. Não, eu sou maravilhoso. Eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Ruim é fulano. É fulano, né? Eu não, eu sou fantástico. A princesa, olhando do alto do castelo, a princesa, ou seja, aquele ser que tem uma natureza nobre, e que está no alto, tem uma visão, uma epifania, uma visão do alto, ela olha e reconhece que aquele jardineiro não é um reles jardineiro, que ele tem a cabeça dourada. Aí nós temos a passo a passo a ilustração da história, né? A descoberta. Isso é uma encenação, acho que de uma peça de teatro, também de um livro, né? A princesa observando o cabelo dourado. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre os elementos alquímicos presentes nessa história. Alquimia, né? Alquimia representa a projeção em laboratório de um drama ao mesmo tempo cósmico e psicológico. Nós temos do lado a capa de um texto, né? Acredito que de Arnaud de Villeneuve. O texto, né, que aparece é da Tábua de Esmeraldas, né? Um clássico texto de alquimia. E aí nós temos frase que Nicolas Flamel, que diz assim: o maior dos caminhos da iniciação é o caminho mais simples, consiste em tornar-se o menor dentre os homens. E é no preço dessa humildade que se volta a cristalizar a luz superior, que vai permitir irradiar o esplendor sobre todos os seus irmãos na humanidade. Uma frase atribuída a Nicolas Flamel, né, um dos mais famosos alquimistas, que teria obtido a pedra filosofal. Na alquimia, assim como em vários tratados que tratam de desenvolvimento espiritual, eles falam nas etapas, em várias etapas de desenvolvimento espiritual, né? Então nós temos aqui as cores e os estágios do trabalho, né? O nigredo, né? Que tem a ver com o negro, com o escuro, né? O albedo, que é o branco, né? Citrinitas, que é o amarelo, e o rubedo, que é o vermelho. Nós temos aí essas representações em termos de mundo, né? De estágios. Alguns dos símbolos alquímicos, representações de símbolos alquímicos. E aí nós voltamos à história. O jardineiro, que é um príncipe escondido, vai para a guerra com um pangaré, um cavalo que tem 3 pernas. Ou seja, ele não tem base sólida. Deram para ele um animal que não tinha base sólida. Um animal de 4 patas. Terra, água, fogo e ar. Mas esse faltava uma perna. Então, era manco. Então ele vai até a floresta e pede ao João de Ferro um cavalo de verdade. É a ajuda mágica, né? Então, o João de Ferro dá a ele o cavalo e a armadura. Nós temos aqui, então, esses cavalos. Não está necessariamente na ordem do processo alquímico, mas isso não importa muito. O que importa é que estão presentes, que as cores dos cavalos remetem
as cores do processo alquímico. Então nós temos o cavalo vermelho, que é o rubedo, que simboliza o rubedo, está ligado aos mistérios maiores, à conjunção. Em sânscrito, rajas, atividade, tem uma ligação com ranj, que quer dizer vermelho, né? É o símbolo da iluminação. Então, o rapaz recebe um cavalo vermelho. Está aí a representação alquímica do rubedo. Ele recebe um cavalo branco, que é o albedo, que tem a ver com os mistérios menores, tem a ver com purificação, tem a ver com sattva, com o puro, com o branco. E eu queria colocar também o seguinte, que evidentemente essas informações não foram inventadas ou criadas por mim, isso é extraído de textos alquímicos, né? Aí tem a representação do albedo, né? Tem a ver com a água, né? Com a purificação, com o branco. O cavalo negro, para cada cavalo de cada cor, ele recebe uma armadura da mesma cor. Para o cavalo vermelho, uma armadura vermelha. Para o cavalo branco, uma armadura branca. Para o cavalo negro, uma armadura negra. Mas fica faltando um. Aí você tem o cavalo negro tem a ver com o nigredo, né? O cavalo, por si só, é um elemento altamente simbólico, tem a ver com vigor, força. E domar o cavalo, os junguianos dizem que é um confronto com a sombra. É enfrentar a sombra. Não são poucos os que perecem nesta obra, porque o primeiro, no processo, né, o primeiro é o nigredo, né? E é interessante que o cavalo negro também, o nigredo, ele é descrito assim: velho débil, cujo cognome é dragão. Então esse é o primeiro processo, né? É o nigredo, e talvez tenha a ver com a putrefação, né? O putrefátio. Um elemento, porém, que não apareceu em termos de cavalo é o citrinitas, né? Que é o amarelo, que está ligado ao pavão. O símbolo do citrinitas é o pavão, né? Que simboliza totalidade. O pavão simboliza totalidade porque a cauda dele faz um círculo, uma mandala com olhos, né? É o animal com 100 olhos. E tem a ver também, como é dourado, ele é amarelo, tem a ver com dourado, com o despertar, com a roda solar, com o disco solar. A bola de ouro, o pomo de ouro, a joia preciosa. Em várias histórias você tem a representação da obtenção da joia preciosa, da bola de ouro, da joia preciosa, às vezes também representada como a pérola. Isso aparece em muitas histórias. É interessante que o pomo das Hespérides, né, que é uma história grega, né, o Jardim das Hespérides, que é chamado do Jardim das Imortais, que era um jardim onde tinham maçãs douradas, que quem comia dessas maçãs se tornava imortal. Naturalmente, acho que nós já ouvimos histórias que falam de pessoas que tentam comer maçãs e têm problemas porque comeram maçãs. Na história judaico-cristã é bem conhecida essa história da maçã, né? Também aparece na Branca de Neve, né? E na tradição chinesa, a fruta da imortalidade não é a maçã. Os chineses são um pouco mais sofisticados. A fruta lá é o pêssego. Mas tem aí toda uma simbologia por detrás, né, de conseguir essa fruta que dá a imortalidade, né? Essa fruta que é da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, né? Tem aí o pomo das Hespérides, né? Só quem conseguiu o pomo das Hespérides foi Perseu, né, depois de enfrentar a Medusa, e Hércules, que um dos trabalhos era conseguir essa maçã, né, que daria a imortalidade. Eu coloquei aqui a famosa representação da jornada do herói, segundo o Joseph Campbell, né, Não Resistir, que mostra então as etapas que o herói tem que cumprir para chegar a ser ele mesmo, chegar à totalidade. Começa com o reino, o castelo, ele é chamado para a aventura, o monstro fala para ele, abre a porta, ele recusa, não, finalmente ele liberta o selvagem, né, que vai ser, de certa forma, o mentor dele, que o ajuda de uma forma sobrenatural, né, mais tarde. Aí quando ele libera o selvagem nele, tem que pegar a chave e ele atravessa o primeiro limiar, que ele vai para a floresta,
né? A floresta é o ventre da baleia, simbolicamente. 3 vezes ele é falado para não tocar no poço. E ele não passa na prova, né? Que é a prova do poço aqui. Mas ele ainda assim recebe a ajuda do Homem de Ferro quando vai para a guerra. Ele consegue conquistar o pomo dourado, ele volta para o castelo do rei, pai da princesa com quem ele vai se casar, né? E ele libera o cabelo, solta o cabelo, né? E aí ele se casa, né? Ele retorna, então, vamos dizer assim, ao reino do pai. Né? Essa é o esquema básico, né, do mito do herói, segundo Campbell. Quando o rapaz foge, quando ele foge da terceira vez que o elmo cai e o cabelo aparece, ele é ferido na coxa, né? O rei ferido na coxa ou na virilha é um símbolo de castração e incapacidade de renovar a vida. Não tem como ele renovar a vida sendo ele um só yang, só o masculino. Para isso acontecer, para ele renovar a vida, inclusive dar vida a outros, ele precisa do aspecto feminino. Quando ele é identificado, né? Quando ele é identificado como príncipe no castelo do rei, depois de ter conseguido o pomo dourado, o rei pergunta se ele realmente é o cavaleiro, aí ele mostra as maçãs que ele conquistou e mostra o ferimento na perna. A coxa tem um simbolismo de posse erótica, coluna de sustentação e força, mas é uma coluna de sustentação que foi ferida, né? Que não tem aquela força toda. Então ele realmente precisa se complementar. Então essa complementação é aquilo que é chamado de hierogamia, né? É a união dos opostos. Assim como na história da Cinderela, que nós analisamos na vez anterior, termina com o casamento, termina com a junção, né? As duas forças complementares se juntam, né? Temos aí algumas imagens mostrando isso. E no final, tudo termina onde começou, no castelo, em harmonia, quando o masculino encontra o feminino, e nesse momento, quando o masculino encontra o feminino em harmonia, no casamento, o João de Ferro entra no castelo, né? E diz, só que transformado num rei, e diz: eu sou o João de Ferro e fui libertado por você. Eu estava encantado, mas com seus atos eu fui liberado. Aí a gente percebe que uma das mensagens, né, da história é que o João de Ferro é da mesma natureza nobre do menino que virou príncipe e acaba se juntando com a princesa, casando, né? Então, ele é da mesma natureza. Então, o selvagem, o João de Ferro, o bicho-papão, ele está onde a gente está, né? Não dá para fugir disso. Você tem que, de alguma forma, compor com essas forças. Compor não quer dizer se render a elas, não quer dizer se deixar dominar, né? Mas não pode haver o afastamento, o esquecimento, a repressão. Você tem que compor com essas forças de onde você vai tirar a energia para fazer tudo mais. Quando você domina o dragão, você conquista a harmonia como Cadmo. Obrigado. Mudar paradigmas, valores, padrões e modelos. Valorizar a vida através do amor e do trabalho solidário. Construir uma sociedade mais digna, ética, justa e fraterna.
Elevar a consciência, a solidariedade, a espiritualidade e fraternidade universais. Isto é TV Supra.